Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Excel Extreme. Neste vídeo eu vou mostrar como inserir imagens no gráfico. É claro que é possível utilizar com qualquer tipo de imagem, tá? Porém, eu estou utilizando aqui a classificação dos 5 primeiros do campeonato brasileiro nesse momento que eu estou pegando, tá? É apenas um exemplo, tá ok? E é possível também atualizá-lo, né? As barrinhas, por exemplo, elas podem ser atualizadas, né, em tempo real, tá bom? Isso daqui também, ele pode ser obtido, esses dados podem ser obtidos de uma base de dados que você tiver. Então eu já vou pedindo para você, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e deixe aquele like que ajuda bastante o nosso canal, tá bom? Então vamos lá, esse aqui é o resultado, como que vai ficar, e vamos no passo a passo. A primeira coisa que eu vou fazer é inserir o gráfico. O gráfico pode ser, né, o gráfico que você quiser. É claro que alguns não vão ser compatíveis, mas tem que ser o de barras ou de colunas principalmente, tá bom? Então, como que eu faço para inserir o gráfico? O básico, seleciono os títulos e os dados, tá bom? Eu vou selecionar e inserir aqui em gráficos recomendados. Ele já me sugere esse daqui, poderia ser outro, tá bom? Mas eu estou selecionando coluna agrupada. Clique em OK, pronto, já tenho o gráfico. E aqui, o que eu vou fazer? Tem algumas informações, alguns dados aqui no gráfico que não vai me servir, tá bom? Por quê? Porque eu vou colocar, por exemplo, a legenda, o rótulo de dados aqui, tá bom? Então não preciso dessa coluna aqui, tá certo? A coluna vertical, tá? Então seleciono, pressiono Delete. Tem outras formas de excluir também, tá bom? E também não vou precisar do posicionamento e nem dos nomes, porque eu já vou ter o escudo de cada clube. Apagarei também, tá certo? E aqui eu posso deixar pontos, né? Porque o rótulo de dados aparece apenas numeração. Então, para representar o que significa aquela numeração, eu vou deixar pontos, mas você pode removê-lo também. Maravilha! O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esses dados, vou selecionar o gráfico e vou colar. Quando eu faço isso, pressiono ESC, né, para tirar a linha tracejada, quando eu faço isso, ele vai duplicar cada uma das colunas. Ele duplicando, eu vou precisar dessa segunda, que é a laranja, para conseguir adicionar a imagem de cada um deles. Então, como que eu faço? Primeira coisa, eu vou associar, eu vou fazer com que essas barras vire um gráfico de combinação, um tipo de gráfico de combinação. Então, como que eu faço? Clico no botão direito do mouse no gráfico, seleciono alterar tipo de gráfico e na última opção aqui, combinação, tá? Ele já está sugerindo esta opção que eu preciso, que é a primeira em coluna agrupada, que já estava, tá? Eu posso até escolher outra se eu quiser. E aqui a de linha, tá bom? Você vai entender o que vai acontecer. Porque cada um desses pontos aqui, aonde coincide com os gráficos, né, as barras do gráfico, que é a primeira versão da barra em azul, vão aparecer alguns marcadores, e é naquele espaço que você vai adicionar as imagens. Então vamos lá, clique em OK, prontinho. Agora eu vou dar, tá vendo quando eu seleciono, aparece já aquele marcador que eu falei para você. Então o que eu vou fazer? Eu não preciso da linha, então dou um duplo clique, tá certo? Na linha do gráfico, deixa eu selecionar ela inteira de novo. Duplo clique. E aqui eu vou clicar aqui em enchimento, tá certo? Da linha eu vou escolher sem linha, não quero essa linha, como eu falei agora. E eu vou aqui na opção marcador. Deste marcador, eu vou escolher opções de marcador. E aqui eu vou escolher o interno, tá? Tá vendo que já aparece ali os marcadores? Só que eu vou escolher, como os escudos combinam mais com o formato de círculo, então eu vou escolher o de círculo e eu vou aumentar aqui o tamanho que eu achar mais interessante. Vou deixar aqui, por exemplo, 28. Pode ser maior, pode ser menor, do tamanho que você quiser. Então, com isso, eu já tenho os espaços para colocarem os escudos dos clubes. No seu caso, pode ser logo de empresa, pode ser o que você quiser, tá bom? O nome do vendedor ou a foto do vendedor, né, em relação ao ranking de vendas, enfim, o que você quiser fazer, você vai conseguir fazer dessa forma, tá bom? Vou fechar esse painel e agora eu preciso inserir essas imagens dos escudos. Você pode entrar na internet, baixar um por um, colocar numa pasta e em seguida eu vou colocar aqui, já tenho essas imagens, e eu vou adicioná-las lá na minha planilha. Então eu vou vir aqui, clico em ilustrações, imagens
este dispositivo. Vou até a pasta que eu adicionei. Prontinho, tenho aqui as imagens, tá? Vou inserir todas as imagens, selecionando, posso inserir uma por uma, mas fica mais fácil selecionando todas, tá? Com o mouse, arrasta e inserir. Essas imagens, elas vão ter tamanhos diferentes, tá? Eu vou diminuir o zoom aqui, elas têm tamanhos bastante diferentes, tá? E aí o que eu faço? Eu vou diminuir todas ao mesmo tempo, porque todas estão selecionadas. Vai ter algumas antigas aqui, deixa eu apagar. E aqui, ó, pode ver que tem uma imagem delas que está muito menor, né? Tá certo? Ó, estão muito menor. Então eu vou selecionar as outras. Tá certo? Já que aquela outra já está pequena, relativamente pequena, né? Eu vou selecionar as demais. Eu seguro o Shift e saio clicando em cada uma delas. Eu posso vir aqui em formato de imagem, clico aqui nesse botão, na verdade o alinhamento na horizontal centralizado, certo? Para facilitar aqui minha visualização. E depois eu alinho ao meio, tá? Tanto na vertical quanto na horizontal. Depois diminuo todas, já que elas têm um tamanho proporcional, certo? Vou deixar elas próximas. Prontinho. Maravilha. Então tenho aqui as imagens, elas não estão no tamanho ideal, mas eu vou pegar aqui uma que seja circular, um logo seja circular, para que eu consiga encaixar o melhor possível aqui naquela imagem, tá? Eu vou pegar aqui o segundo, poderia ser o Cruzeiro também, pode ser outro. Vou pegar aqui o Palmeiras e vou só deixar do mesmo tamanho, tá? Por enquanto, eu só estou redimensionando a imagem, essa daqui para pegar como exemplo, para que eu consiga encaixar na imagem, tá? Então, estou posicionando aqui, tá na mão mesmo aqui, diminuo um pouquinho, pronto. Acho que assim tá bom. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o tamanho dela. Como que eu faço isso? Posso visualizar aqui, na guia formato de imagem, aqui no último grupo tamanho, mas eu posso clicar aqui também nesse painel, tenho, né, os mesmos dados, altura e largura, as mesmas dimensões aqui também, tá bom? O que eu gosto de ver aqui, ó, é a altura e a escala, a altura da escala e a largura da escala, tá? Esse daqui é interessante que seja o mesmo, a mesma proporção. Se tiver diferente esses dois números, corrija, porque senão a imagem vai estar assim, por exemplo, ó, né? Tá vendo? 1% e 2, né? Então ela fica desproporcional, tá bom? Dei um Ctrl Z aqui e desfiz. Então o que eu vou fazer? Olha, a maior dimensão dessa imagem é 1,16, né? A maior dimensão é 1,16. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1,16 em todas as imagens, tá? Na maior dimensão dela. Então o primeiro colocado aqui, Botafogo. Então eu vou procurar aqui Botafogo. Eu vou ver as dimensões dele. Eu vou pegar a maior dimensão e vou colocar 1,15 aqui, né? Que é o valor que eu quero colocar na maior dimensão. Quando eu pressiono Enter, ele diminui proporcionalmente, tá vendo? Ficou 5% tanto em altura quanto em largura. Isso significa que a minha imagem está proporcional, tá bom? Então eu nem preciso posicionar, tá? Por enquanto é só para poder comparar se o tamanho estava cabendo dentro daqueles círculos que são os marcadores, tá? Então é 1,15, então vamos pegar aqui todos, ó. Seleciono essa, a maior dimensão, 1,15, tá? Todos, ó. Essa aqui é a dimensão maior de baixo, então eu coloco 1,15 no de baixo. 1,15. E esse aqui também, 1,15, sempre na maior dimensão. Ó, esse aqui, ó, tá vendo? Tá 54, 55. Esse está desproporcional. Eu vou colocar 54 também esse aqui, ó. Bom, parece que não muda muita coisa, mas deixando a imagem proporcional que a gente precisa. Eu posso até aqui, ó, cortar, dá uma olhadinha aqui, ó. Cortar, tem um espacinho a mais aqui, posso cortar, acho que essa daqui também tem um espaço, vamos lá, tá vendo? Então eu vou pegar aqui, primeiro eu vou aumentar um pouquinho para ter mais precisão, e eu vou cortar essas beiradas aqui, porque se eu deixar aquele tamanho, né, de 1,15, eu vou deixar também esse espaço em branco, então ela vai ficar menor dentro da imagem, tá bom? Dentro do círculo do marcador. Então diminuo, agora sim, seleciono e coloco 1,15 da maior dimensão. Pronto. Essa daqui também, 1,15 na maior dimensão. Prontinho. Bom, as imagens estão aqui, né? Então eu não preciso deixar em uma ordem específica, não precisa.
que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro e vou adicionar ali. Então, eu seleciono aqui, esse é o Botafogo, Ctrl C, copio, clico aqui nessa imagem, né, nesse marcador. Quando eu clicar, ele vai selecionar todos os outros. Então, eu tenho que clicar mais uma vez naquele que eu quero colar e pressionar a tecla de atalho Ctrl V. Olha que interessante, ele cola a imagem, ele substitui aquele marcador. E agora é só fazer com os demais. Palmeiras, que é o segundo, tenho que clicar mais uma vez, certo? Tá vendo que as imagens elas continuam aqui, tá? Fluminense, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Ok? Maravilha. Tá? Essas imagens aqui, ó, eu não preciso delas, tá? Eu posso apagar. E ele já está funcionando, né? Ou seja, atualizável também. Então, se eu colocar aqui 17, por exemplo, né? Ele altera a barra de forma proporcional ao valor. Então, o que está faltando a fazer para deixar esse gráfico autoexplicativo? Eu preciso colocar a pontuação, tá bom? Então, como que eu faço isso? Eu posso clicar com o botão direito, mas vamos fazer aqui, ó, um sinal de mais, tá? Eu consigo adicionar um rótulo de dados. Olha que interessante, ó, rótulo de dados. Aqui tem algumas opções, ó, eu vou colocar base interna. Tem outras opções também, né? Mas eu colocando base interna, o que acontece? Ele coloca naquelas duas barras iniciais, ou seja, aqui tem uma duplicidade das barras. Depois virou linha, depois os marcadores onde eu coloquei as imagens. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses valores de baixo, que seria da barra azul inicial, e vou deixar só daquela inicial, que é a laranja, a segunda, né? Tá bom? Que virou a linha. E aí eu consigo obter o resultado, tá bom? Da pontuação, tá certo? E aí eu consigo obter aqui os dados sem problema nenhum, tá certo? Então, posso atualizar aqui, né? Só como exemplo, para você ver. Para que a gente consiga obter os valores de forma atualizável e dinâmica. Eu espero que tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho, tá bom? Para ajudar a crescer o nosso canal e chegar a vídeos como esse até a outras pessoas e posso ajudá-las também, tá bom? Vou deixar também aqui na descrição um e-book que eu mesmo fiz, tanto a diagramação quanto o conteúdo, com dicas especiais aí para você de Excel, tá bom? Excel profissional. Vou deixar também o meu curso de Excel completo e atualizado, do básico até o avançado profissional, atualizado para você aprender e ficar fera no Excel. Eu vou deixar mais esse vídeo para você continuar estudando Excel. Te vejo lá.